Boa noite. Acho que boa noite fraco. Boa noite. Isso. Vamos para os nossos avisos aqui bem rapidinho. Aquele aviso, vamos desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus, porque o momento é esse, né? De nos ligarmos com o Mestre. Vamos deixar o celular uns minutinhos aí desligado, no silencioso. Quando a gente sair lá fora, a gente vê as mensagens, né? A campanha das cestas básicas continua. São 350 cestas todos os meses para poder atender as famílias cadastradas da assistência social. Aqueles que quiserem ajudar com o din-din, só passar na livraria, falar que a doação é para a assistência social, ok? O Paz e Amor vai promover a Noite da Pizza no dia 25/5, às 20 horas, local, o Espaço Giardino, Rua Padre Estevão Pernet, 276, descendo a rua aqui, já é o próximo quarteirão, é o buffet. Noite da Pizza, música ao vivo, rock, MPB e sertanejo. Maiores informações lá na livraria, as meninas têm todas as informações referente à Noite da Pizza. Agora, eu não poderia deixar de fazer uma singela homenagem para a nossa querida Dona Emília Rufano, que no dia de domingo retornou à pátria espiritual. Emília se dedicou a sua vida ao trabalho desta casa de Paz e Amor em Jesus. Muitos e muitos anos de muito trabalho, muita dedicação. Se eu não me falho, acho que foi o último chá que ela foi, e a Emília me chamou, falou: Domingos, queria tirar uma foto com você e a Sandra, minha companheira. Então, minha querida Emília, que tantas famílias atendeu aqui, nesses primeiros bancos, aquelas senhoras que queriam engravidar, tratamento para a gravidez. Às quintas-feiras, a Emília estava aqui, e a Emília, uma vez, precisava de uma ajuda para o chá. Aí ela conversou comigo, a gente conversava, né, mas não tinha tanta intimidade. Aí eu falei que ia ajudei ela naquele ano, e ela falou assim: o senhor pode pedir o que quiser, senhor Domingos, que eu ajudo. Eu falei: só uma palestra tá bom, né? Aí a Emília vinha 2 vezes por ano, às terças-feiras. A gente se marcava sempre no início do ano, ela vinha aqui fazer as palestras. Então, que ela seja bem recebida pelos irmãos espirituais, por Bezerra, Eurípides, Dr. Manuel Rezende, tantos amigos. Nossa querida Emília, que tanto trabalhou por esta casa, que tanto fez, que tanto ajudou. A nossa gratidão sempre. Essa foi aquela pessoa que veio à Terra, igual o vídeo anterior que o José Tadeu estava passando da irmã Dulce, né? Pessoas que trabalham muito com amor e não reclamam de nada, né? Mas vamos seguir em frente. Eu estou ficando velho, estou ficando emocionado, me emociono com qualquer coisa. E não é para menos, né? A leitura de hoje, a mensagem, o Evangelho, a prece inicial, a nossa querida Adriana Fagundes, que já está ali, concentrada, as vibrações e prece final, com a Fátima Reis. Era um outro trabalhador, mas está em viagem, com compromisso. A Fátima já entrou em ação. E hoje, o livro do mês, Saúde da Relação Pais e Filhos, com a nossa querida Juliana dos Santos Cabral. Se eu não me engano, estamos fechando a semana, fechando o livro, né, Tadeu?
Hoje, dia 7, fechando os estudos do livro, né? Muita paz a todos nós, muita luz. Que o meigo Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que possamos sair daqui levando muita luz, muito aprendizado do Evangelho. Vamos iniciar, Adriana? Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Instrução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, Paris, 1862. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais o corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai o conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essas almas de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. A partir de agora, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, em gratidão a Deus por mais esse momento, por mais esse dia que nós aqui nos fazemos presentes, unidos, Mestre, em seu nome bendito, e da nossa Mãe Maria Santíssima, e toda a espiritualidade maior que aqui se fazem presentes, para que assim, Jesus, possamos em Teu nome levar o amor a todos aqueles nossos irmãos que neste momento têm as suas dores mais profundas de que as nossas. Mestre querido, põe a Tua luz na dor do mundo, envolve a cada um de nós, e que assim, Jesus, possamos, juntos de Ti e da Mãe Maria e da espiritualidade maior, reunidos aqui, temos um trabalho, uma palestra abençoada, e envolve a nossa irmã Juliana, para que as suas palavras alcancem a nossa alma e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Obrigada, Domingos, pelo convite e pela oportunidade. E hoje a nossa reflexão é sobre o livro do mês. Esse aqui, ó. Saúde na relação pais e filhos, de Alírio de Cerqueira Filho. Esse livro, ele é o segundo na coleção Amar e Viver em Família. O primeiro é Saúde das Relações Familiares. E o segundo é o livro de hoje, Saúde na Relação de Pais e Filhos. Falando um pouquinho sobre o autor, Alírio. Alírio é médico, biólogo, com ênfase em ecologia, pós-graduado em psiquiatria, psicologia, medicina homeopática, possui larga experiência como terapeuta, educador e uma vasta experiência na área clínica.
já participou de várias palestras, seminários e cursos. E esse livro, ele é muito interessante, ele é muito rico e ele tem uma linguagem muito acessível. E o objetivo desse livro é focalizar as disfunções na relação pais e filhos e a maneira de superá-las. Esse relacionamento é saudável, porque como ele mesmo coloca no começo do livro, essa questão de família perfeita não existe. O que existe o que nós podemos fazer é o aperfeiçoamento que é sempre possível. Por que não é possível uma família perfeita? Porque estamos num mundo de provas e expiações. E para esse aperfeiçoamento acontecer, ele exige esforços, dedicação, uma boa utilização do tempo de convivência e o que muitas vezes acreditamos não conseguir desenvolver. Queremos os benefícios de uma família saudável, mas sem os investimentos para torná-la saudável. E eu achei muito interessante quando logo no comecinho do livro, ele diz que o pai e a mãe são os colaboradores de Deus na formação do irmão em humanidade, momentaneamente na condição de filhos. Portanto, somos irmãos em humanidade, que em cada existência recebemos 2 colaboradores de Deus, que atenderão a esse convite ou não. Porque ter filhos biologicamente é uma coisa, e ser colaborador de Deus é outra coisa. Os pais, eles são responsáveis por colaborarem com Deus na formação dos filhos e não viver a vida dos filhos. E essa função colaborativa, ela se desdobra em 3 funções: diretiva, orientativa e sugestiva. Diretiva é aquela função em que o pai e a mãe vão dirigir seus filhos para a prática do bem, do bom e do belo, fortalecendo o amor em si mesmo, com o próximo e com Deus. Orientativa é a função que eles vão orientar para a formação do caráter dos filhos, a partir das características individuais, reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Sugestiva, nessa função, os pais vão sugerir aos seus filhos adultos a continuidade da prática do bem, do bom e do belo em suas ações, reforçando as orientações recebidas na infância e na adolescência. O autor nos alerta que precisamos ter cuidado, porque a nossa cultura, ela é muito interventiva. Então, é comum que os pais queiram continuar a dirigir a vida dos filhos, como se eles tivessem 5 anos de idade. Até chamam os filhos de criança a vida inteira. Às vezes, vamos apresentar, olha meu bebê, olha a minha criança, e aparece um homem, uma mulher. Não é verdade? Então, nós precisamos ter cuidado. Porque aí os pais vão abrir mão da terceira função, que é a sugestiva, para gerar uma dificuldade que é a imposição, impondo caminhos para os filhos, como se eles fossem donos dos filhos, e não colaboradores. A interferência gera filhos inseguros, dependentes psicologicamente e socialmente. E no extremo oposto está a indiferença. Se a interferência é um movimento de querer agir, de querer fazer pela criança, a indiferença é o movimento contrário, é de não agir de forma alguma. É um relacionamento baseado no desamor, gerador de egoísmo e no egocentrismo. Produz o abandono da relação, seja direta ou indiretamente.
E a mentora Joana de Ângeles denomina essa situação de órfãos de pais vivos. E o autor continua dizendo que o maior índice de abandono é o afetivo e não o efetivo. É o abandono no próprio lar, já que os pais estão preocupados com dinheiro, com carreira ou com outras questões que não sejam os filhos. E os pais que agem assim com indiferença assumem uma posição de demissionário da função colaborativa de Deus, com Deus, desculpe. O Alírio nos mostra alguns tipos de relações saudáveis e não saudáveis. Comenta alguns exemplos, como o caso de uma mãe que apareceu em uma reportagem falando da filha de 4 anos que exige todo dia pela manhã maquiagem completa para ir à escola. E a mãe diz: mas é tão bonitinho isso. E aí Alírio pergunta: essa mãe está colaborando com Deus? E aí ele comenta também alguns outros casos, e eu vou contar um caso para vocês, que tem umas 2 semanas, eu estava numa padaria, num domingo, de manhã, com o Ronaldo, e tinha 2 crianças junto com os pais. A menina não tinha 6 anos e tinha um menininho numa cadeirinha. E eu fui interagir com os 2, né? E a menininha falou o nome dela, falou: olha, ele é meu irmãozinho, tal. E a primeira coisa que a menina me falou, ela falou assim: você sabia que eu já tenho um monte de seguidores? Aí eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco fora do ar, assim, para até voltar, eu demorei um pouquinho. Aí eu pensei comigo, o primeiro pensamento que eu tive: será que essa menina sabe, será que ela brinca? Porque teve há 2 semanas atrás, eu não sei se vocês viram, uma instituição, que eu não vou lembrar o nome agora, que ela fez um fim de semana da brincadeira. E aí, tinham várias crianças brincando, de amarelinha, tudo coisa da minha época, amarelinha, pula corda, bolinha de gude. E essas crianças, elas não conheciam as brincadeiras, né? Um fato que chama muito a nossa atenção. Bom, só para contar esse detalhe para vocês, voltando então um pouquinho para o livro, depois dessas relações que o Alírio comenta, o autor fala que a paternidade e a maternidade saudáveis são um processo de uso e também de concessão de poder, e que esse poder esteja em equilíbrio para exercerem sobre os filhos. E o exercício do poder gera autoconfiança, levando o indivíduo a mudar a sua vida para melhor. As relações disfuncionais são entendidas como resultado do desequilíbrio de poder existentes entre pais e filhos. Para que possamos ter um equilíbrio de poder nas relações, é fundamental o estabelecimento de limites na relação. E aí ele faz um comentário que Jesus usa o sal como símbolo de equilíbrio, né? Porque se colocarmos sal demais e se colocarmos de menos, então o sal tem que estar, não é? E nós somos convidados ao equilíbrio. O sim bem colocado, o não bem colocado, e a única alternativa equilibrada é manter o limite, quantas vezes forem necessárias, até que o outro aprenda a respeitá-la. Para fazer isso, é necessário cultivar a paciência, a tolerância, a renúncia e todas essas virtudes que nós já conhecemos, que são joias raras, de alto valor. Vale a pena pagar o preço para desenvolvê-las em nós. Desenvolver o poder de realizar ações de transformação exige trabalho e disposição. Uma psicóloga uma vez comentou que educar é insistir, persistir e não desistir. Dá trabalho. O Alírio descreve ainda 3 formas possíveis de relação: o relacionamento autoritário,
o permissivo, que são duas relações patológicas, e o consenso amoroso, que é o saudável. E nós podemos, no livro, reconhecer essas situações. Será que o meu relacionamento está sendo saudável? Será que eu não estou pesando um pouco a mão? Será que não tem alguma coisa para estar mudando? E aí ele fala que no autoritarismo o limite é rígido, se baseia nas vontades do pai e da mãe. Eles têm o excesso do poder. Eles têm poder demais. Lembra que eu falei do poder? E essa relação tinha muito antigamente, né? As crianças, elas não participavam da conversa dos adultos. E quando chegavam os adultos, quando chegava uma visita, né, as crianças não podiam participar. E quando quando uma criança interferia nessa conversa dos adultos, quando a visita saísse, aí nós íamos conversar, né? Na permissividade, é a vontade dos filhos, é a liberdade total. É o que ele chama de crianças de shopping center. Então, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo no fim de semana, então a criança está liberada. Com o cartão de crédito ou no armário, pode comer o que ela quiser, mas se não tiver o que ela quer, ela pode pedir o que ela quiser, né? É a criança que não tem limite. E na relação consensual amorosa é equilibrado. A necessidade de pais e filhos são levados em conta. Então, ele cita até um exemplo, né? O pré-adolescente quer ir numa festa, no fim de semana. Você quer ir numa festa? Legal. Então, vamos fazer assim, se você já tem idade para ir numa festa, então vamos começar a arrumar o seu quarto, né? Esticar a cama, colocar as roupas sujas no cesto, colocar o sapato lá no lugar certinho, que aí você me ajuda e eu te ajudo. É a relação dos dois. Tá? Mas como desenvolver essa relação dia a dia, né? E aí ele tem um exemplo no livro muito extenso e eu não tenho tempo para estar comentando com vocês. É de uma família, tem os pais, tem 2 filhos, e ele faz uma análise da mãe com a menina, da menina com a mãe, da mãe com o menino, e é muito extenso, é muito longo. Mas ele fala que para essas questões, para nós resolvermos, para termos essas ações equilibradas nos relacionamentos com filhos e pais, nós precisamos de alguns itens, como, por exemplo, a expressão de sentimentos, aprendizado das consequências das ações, encorajamento para falar, a escuta, a fala, né? Você olhar para a criança, chamar ela para sentar e ouvi-la, né? Não é escutar, que é diferente. E aí ele fala que o relacionamento mais harmonioso não é utopia, é plenamente possível, a partir do esforço sincero de renovação, marchando para a implantação do reino de Deus. O amor fecundo que Jesus nos ensinou em nossos corações e de nossos filhos. E eu gostaria de trazer uma pesquisa que ele cita no livro interessante, que foi feita na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, que as crianças órfãos eram cuidadas por enfermeiras que elas não tinham afeto com as crianças, não tinha o carinho, não tinham o afeto. Elas eram alimentadas com um aporte calórico e nutricional adequados. Mas, mais tarde, elas apresentavam graves sinais de desnutrição, bem como os problemas mais graves e mais sérios. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando da prática da lei do amor, né? Essa prática da lei do amor que precisa ser exercitada o tempo todo no relacionamento, dentro das possibilidades do pai e da mãe, na lida com seus filhos. Isso não significa que os pais terão que agir de maneira perfeita, de forma alguma, pois isso é impossível em nosso nível evolutivo. E o que é importante é sempre refletir, que o pai e a mãe aprendam na própria ação da paternidade e da maternidade, com seus erros e acertos, e o mais importante, sem culpa.
buscando o aperfeiçoamento no decorrer da vida. Porque às vezes recebemos crianças ditas difíceis, né? Às vezes, aquela ovelha negra, né? Como algumas pessoas falam, mas às vezes aquela ovelha negra é que vai trazer o aprendizado. É ela que vai mexer na família, é ela que vai mexer com o pai, com a mãe, é ela que vai fazer toda essa rede, tá? E às vezes existe uma dificuldade muito grande, né? E às vezes podemos pedir ajuda, né? Para um professor, para um orientador, para um médico, para um pediatra, para um pedagogo, para o diretor da escola, para a professora, para o psicólogo, para o pedagogo, né? E já partindo para a finalização da reflexão, eu gostaria de terminar com o Evangelho, para refletirmos. Quando Santo Agostinho, no capítulo Honra teu pai e a tua mãe, no item Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele comenta a relação de pais e filhos e faz um alerta. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? E continuando nesse mesmo capítulo, é colocado que desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua essência, da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar que desenvolvam o orgulho e o egoísmo, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais tiverem feito tudo pelo adiantamento moral de seus filhos e não alcançarem êxitos, fiquem tranquilos, conservem tranquila consciência. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência. A obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. E finalizando, com o último parágrafo do capítulo, acolhei-os, pois como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ao ver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Muito obrigada e boa noite. E assim, agradecidos a Ju por tantas palavras maravilhosas, tantos ensinamentos para os pais, avós, tios, professores. Vamos agora, nesse momento, fechando nossos olhos, descruzando braços e pernas, mão direita sobre o joelho direito, mão esquerda sobre o joelho esquerdo. Vamos nos sintonizando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, e com o nosso mentor espiritual. Nesse momento, o médium se preparou e vai aplicar uma cota de energia, iniciando pelo alto de nossa cabeça, o coronário, recebendo uma luz branca que limpa, nos acalma, vai descendo até o nosso frontal, onde uma tênue luz lilás limpa todos os nossos pensamentos, descendo até o nosso laríngeo,
um azul celeste nos envolve, limpando e cuidando de nossas palavras. Descendo até o nosso coração, um róseo amoroso envolve todo o nosso cardíaco, nos trazendo ondas calorosas de amor. Descendo um pouquinho, um dourado intenso envolve nosso esplênico, e chegando até o nosso gástrico, e os órgãos que ali estão, são envolvidos em um verde intenso, retirando dali alguma influência que por descuido nos ligamos. Essa energia passa agora pelo nosso genésico, o grande centro criador da vida. Desce pelas nossas pernas, passa pela planta de nossos pés e subindo pela parte posterior de nossas pernas, chega até o nosso básico, envolvendo vértebra a vértebra, nos deixando firmes e valorosos. Essa energia fecha todo o circuito e se encontra novamente em nosso coronário, fazendo que essa energia benfazeja nos envolva. Agora, irmãos, reabastecidos com essa luz maravilhosa, vamos todos mentalmente de mãos dadas em uma caravana fraterna, doando amor e boas energias aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que superem esse momento tão difícil, tenham a força de recomeçar e que toda ajuda espiritual e material chegue a eles de uma forma abundante e que os desencarnados recebam todo o amparo da espiritualidade amiga. E vamos continuando nossa caminhada de mãos dadas, envolvendo com muito amor todos os hospitais, seus pacientes, as equipes que ali trabalham. Que esse amor envolvam também as casas de repouso, aos orfanatos, amparando aos nossos idosos e nossos pequenos. Em nossa caminhada, pedimos também pelos irmãos que se encontram nas ruas, pelos viciados, por suas famílias, porque é muito difícil essa dura prova de ter uma pessoa viciada na droga, no fumo, na bebida, que eles também recebam todo o amparo espiritual e material. Pedimos também a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que se compadeça dos irmãos que se encontram nas prisões, cumprindo suas penas, que possam se arrepender, e que Maria de Nazaré acolha em seu colo nossos irmãozinhos que por algum motivo sucumbiram ao suicídio. E assim, nessa caravana fraterna, envolvidos com todo esse amor e a luz crística do nosso Mestre Jesus, vamos nesse momento pedindo um pouquinho mais, pedindo que os pretos velhos, índios, caboclos, biólogos, médicos da espiritualidade, busquem na natureza folhas, flores, frutos, águas das cachoeiras, dos rios, que tudo isso seja macerado e transformado em remédio, que é depositado em nossos vasilhames d'água. Se você não trouxe o seu vasilhame, lembre daquele vasilhame da sua casa, do seu filtro, da sua geladeira, da sua caixa d'água, para que essa luz e esse remédio estejam presentes, para que nos envolvam juntamente com os remédios que por acaso estejamos tomando, prescritos pelos nossos médicos da matéria. E assim, irmãos, envolvidos em tanta paz, em tanto amor,
gratos pelas lições da noite, gratos pelas vibrações, gratos por estarmos aqui, vibrando por todos os irmãos que necessitam. Nós vamos agradecendo a Deus, à espiritualidade amiga e ao nosso Mestre Jesus. E em pensamento, vamos orando, assim como o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair diante as tentações, e livra-nos de todos os males, pois o Senhor é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que levem o nosso abraço carinhoso e que na próxima semana possamos nos encontrar nesse circuito de amor, luz, junto à nossa casa tão querida, de paz e amor em Jesus. Boa noite a todos. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado.